Se você tem entre 14 e 20 anos, esse vídeo é pra você. E por que eu falo isso? Esses dias atrás eu me peguei pensando sobre toda a minha trajetória, tudo que eu já vivi. Pra quem não sabe, eu já tenho 18 anos e eu trabalho com empreendedorismo digital. Eu tenho empresa dentro do mercado digital. E eu comecei mais ou menos ali com 14 e 15 anos, na transição entre 14 e 15 anos ali, mais ou menos nessa data que eu comecei a colocar em prática. Quando eu tava pensando sobre isso, eu vi tudo que eu vivi nesse tempo. Eu vi como foi demorado todo esse processo, como parece ser algo muito demorado, só que ao mesmo tempo é rápido, tá? Porque tudo que eu vivi em 3 anos é muita coisa e parece ser muita coisa para 3 anos só. Eu vou falar para vocês tudo o que aconteceu. E eu digo que também pareceu demorado porque foi algo que, como eu tava trabalhando o dia inteiro ali, todo dia eu me esforçava, era algo que era demorado realmente. Não tava fazendo todo dia algo que eu queria fazer, que é algo comum para as pessoas. Então parece demorar mais tempo. Só que você olha para trás e você vê que realmente não passou tanto tempo. Então, nesse tempo aí que eu tava, enfim, aprimorando desde que eu comecei até os dias de hoje, eu analisei tudo isso aí, eu vi tudo que conquistei em 3 anos. Foi muita coisa para pouco tempo. E por que eu digo isso? Desde quando eu comecei, lá com 14, 15 anos, eu comecei com o intuito de simplesmente fazer dinheiro, porque com essa idade eu não tinha ideia nenhuma do que eu queria fazer. Desde quando eu tava prestes a pensar em uma faculdade, eu não tinha ideia do que eu queria fazer. E eu só comecei realmente para fazer dinheiro e começar a minha vida ali. Então eu comecei a trabalhar tudo mais, juntei uma grana, já trampava. Aí eu comecei minha empresa no digital. Então nesse tempo eu já trabalhava, juntei um dinheiro, comecei no mercado digital, já estudava, tudo mais. Cara, de lá pra cá eu vivi muita coisa. Eu aprendi a cuidar de uma empresa, aprendi a conversar, aprendi a melhorar minha comunicação, aprendi a fazer várias coisas que eu teria que aprender só na fase adulta, só depois que, sei lá, eu terminasse uma faculdade ou eu terminasse a escola, alguma coisa assim. Além disso, passei por diversos desafios, ter sócio, tomar golpe de sócio, tudo isso acontecer, muita coisa acontecer. Então, cara, eu vivi coisas que eu iria viver só no futuro, eu meio que adiantei isso, né? Então, e você para pra pensar, parece não ser algo bom pra uma pessoa de 15, 14 anos viver isso. Só que pra mim, no meu caso, até o momento eu acredito que foi algo bom sim, eu tô feliz de ter tomado essas atitudes tão cedo. Porque nesse tempo todo, apesar de eu ter passado tudo isso, eu ganhei muita experiência da vida real, saber realmente como funciona a vida real, como as coisas acontecem, realmente ver como as coisas são difíceis e aprender que dá pra conquistar as coisas da forma correta e a vida não precisa ser dura sempre. Você pode ter uma vida feliz fora do caminho tradicional. E eu falo isso porque nesse tempo, cara, eu saí de uma pessoa, uma criança, né, de 14 anos, um pré-adolescente, um adolescente de 14 anos, que não tinha ideia nenhuma do que queria fazer, enfim, vivendo a vida normalmente, igual um adolescente de 14 anos. Em 3 anos eu saí disso pra uma pessoa que já tem noção de como as coisas funcionam, tem uma noção melhor de como as coisas funcionam, já sabe gerir uma empresa, sabe delegar as coisas. Com o tempo foi aprendendo a lidar com o dinheiro, foi aprendendo a lidar com as coisas, se tornou independente, tudo isso muito rápido. Eu digo isso porque nesse processo de 3 anos, se eu tivesse seguido o caminho tradicional, eu simplesmente o que teria acontecido? Eu iria amadurecer como pessoa, porque eu tô ficando mais velho, e eu ia terminar o colégio e ia estar começando a faculdade. Eu ia ter que passar todos esses desafios lá pra frente. Posteriormente, depois que eu fizesse uma faculdade, ou simplesmente vamos supor que eu não quero fazer uma faculdade, provavelmente eu só ia seguir o caminho ali, ó, fechado. Eu ia seguir sem ver o que tá acontecendo lá fora, sem aprender a gerir as coisas e simplesmente recebendo regra das pessoas. Ou seja, eu não ia conseguir ter essa experiência toda, aprender várias coisas que eu aprendi em 3 anos, mesmo se eu tivesse seguido todo o caminho tradicional. E eu não tô aqui para falar mal de faculdade, pra você não fazer faculdade, para você abandonar a escola. Cara, se você tem um sonho de, sei lá, ser médico, ser engenheiro, se você quer fazer alguma coisa, cara, vai atrás, porque isso aí funciona, isso aí também funciona. Não tem nada demais, não tem nada de errado nisso. Se você quer fazer isso, realmente não tem problema. Eu tô dizendo esse vídeo aqui é para quem realmente não quer isso, não quer ter uma profissão específica e quer crescer na vida como empresário, empreendendo ou simplesmente quer ter dinheiro. Esse vídeo é para pessoas que não querem seguir esse caminho tradicional, tá? E novamente falando, não tem nada de errado pra você seguir esse caminho. Isso aí é da sua escolha, inclusive é um caminho muito bom, depende do que você quer só. Então, para as pessoas que têm esse mesmo pensamento que eu tinha de querer crescer e não tinham uma visão do que queriam fazer, não tinham clareza, não queriam fazer uma faculdade, esse vídeo é para vocês. Então, depois de você entender que eu consegui sair de 14 anos para 18 anos, aprendendo muita coisa, conquistando a minha independência tão novo, conseguindo fazer as minhas coisas, conseguindo sair para comprar o que eu quiser, conseguindo trabalhar em qualquer momento,
porque o meu trabalho permite isso, trabalhar de qualquer lugar porque o meu trabalho permite isso, né? Lógico, eu consigo comprar as coisas que eu quero, consigo fazer tudo que eu quero, não consigo gastar com o que eu quiser, porque eu não tô nesse patamar ainda, eu tô construindo a minha vida, tô crescendo, e tudo isso é fase por fase, tudo é demorado, né? A gente tem essa ideia de querer sempre tudo muito rápido, mas não é assim que as coisas acontecem, né? A gente trabalhando aos poucos, a gente vai conquistando. Eu tô nessa fase, tô começando minha vida, juntando minha grana, construindo meu patrimônio, subindo cada vez mais, e nesse momento que eu tô, nesse pouco tempo, eu já consegui construir muitas coisas que são valiosas, como eu disse, liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo para eu escolher quando eu vou trabalhar, fazer o que eu quiser, e muitas vezes comprar e gastar com o que eu quiser e poder sair, me divertir com a minha família, com a minha namorada, enfim. Depois de você entender isso, eu falo que você tá na melhor idade, você entre 14 e 20 anos, porque você tá na época que você tem menos responsabilidades. Se você já é mais velho, tem mais 18 anos, 17, provavelmente você tem um pouco mais de responsabilidade de quem tem 14, 15 ou 16. Só que você tá numa época que você tá no início da vida, você tem tempo para fazer muitas coisas. Mesmo que você já tenha 20 anos e já faça uma faculdade, você tem tempo, você tem a escolha de conseguir sair dessa faculdade e fazer outra coisa, ou simplesmente conciliar as duas coisas, você consegue tomar essa decisão, né? Porque provavelmente você ainda não tem uma família para você cuidar, você não tem filhos para você cuidar, tá? Claro que tem muitas pessoas que estão nessa idade, têm essas responsabilidades, só que a maioria não tem, e é para essas pessoas que eu tô falando, tá? Você que não tem essas responsabilidades, você tá na melhor época para você começar e decidir viver o extraordinário, viver essas coisas, viver as coisas que você quer. Porque apesar de simples tudo isso que eu falei, é o sonho de muitas pessoas ter essa vida. Eu falo isso porque eu sonhava isso, eu queria ter isso. Então, essa idade é melhor para você começar justamente por isso, por você ter essa liberdade e essa falta de responsabilidade no seu peito. E cara, uma coisa que eu queria falar é que eu sou uma pessoa normal, eu sou uma pessoa igual você, não tem nada de diferente. Eu simplesmente fiz algo diferente do que as pessoas normais fazem. Eu não segui o caminho tradicional, eu não continuei numa escola ali, esperei para passar responsabilidades, passar por desafios depois quando eu estiver mais velho. Eu simplesmente adiei isso. Então eu estou vivendo os frutos das minhas atitudes agora, um pouco antes. Então eu não tenho nada de diferente, não sou super inteligente, pelo contrário, acredito que eu sou até mais burro que as outras pessoas. Eu simplesmente tomei outras atitudes. Eu sou uma pessoa normal, cara, igual você. Eu só tô fazendo uma coisa em específico que me deu mais resultado. Então, ao invés de você falar, pô, cara, eu tô olhando esse moleque que tem 18 anos, eu tô com 20 aqui, eu sei lá, tô com 17, não tô no nível dele, cara, queria estar chegando nesse nível, mas enfim, não aconteceu isso. Então, às vezes você olha e fala, pô, cara, eu tô vendo esse moleque que tem 18 anos, eu tô com 20 aqui, me sinto atrasado, sei lá, tô com 17 e não tô chegando nem perto disso. Cara, você não pode se comparar por isso. Eu simplesmente comecei a seguir um caminho diferente e deu certo. Por que deu certo? Porque eu estudei e testei várias formas de fazer dar certo. Então, de repente, ali você que está com 20 anos e você está se comparando, você de repente simplesmente estudou ali, enfim, viveu sua vida normalmente, seguiu uma faculdade. E é normal que se você entra numa faculdade, você não vai ter esse resultado agora. O que eu fiz foi diferente, eu simplesmente comecei a fazer outra coisa antes. Eu busquei ter um resultado mais rápido, logo eu tive um resultado mais rápido. Pode haver essa comparação se você não seguiu o mesmo caminho que eu, não fez exatamente as mesmas coisas que eu. Se você tivesse exatamente as mesmas atitudes que eu tive, nas mesmas datas, com certeza você teria os mesmos resultados. Então o que eu simplesmente fiz foi estudar o empreendedorismo, abrir a minha empresa, trabalhar para juntar um dinheiro para conseguir abrir a minha empresa e testando tudo que funciona. Passei por diversas coisas, foi muito tempo, foi quase 2 anos testando coisas que não funcionavam, até eu realmente conseguir chegar num resultado constante que me dava dinheiro, que me dava ali resultado realmente. Foi muito tempo testando, até eu chegar nisso. Então não tem nada de extraordinário, eu simplesmente fui martelando ali o que eu queria até funcionar. Então depois de tudo isso, depois de você entender como que eu comecei, tudo que aconteceu nesse tempo, por que eu acho que é pouco tempo que passou e muita coisa aconteceu. Depois se eu te explicar que essa idade é melhor para você começar, que é só pôr em prática que com o tempo você consegue ter resultado, eu quero falar mais uma coisa que para mim era uma realidade muito grande, que é o que? Basicamente, para mim era muito distante tudo isso. Quando eu comecei, eu queria alcançar meus resultados, acreditava muito, só que ao mesmo tempo era tudo muito distante, parecia ser algo impossível que eu nunca iria viver. Lá no fundo do meu pensamento era esse. Isso acontece porque a gente cresce no ambiente, a gente vê pessoas em volta que trabalham ali, vivem para trabalhar. E elas trabalham para sustentar uma casa, uma vida, uma família. E parece ser muito difícil, parece que tudo que a gente está vendo na internet, todas essas possibilidades são mentiras. Parece que o que vai realmente acontecer com você é o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor. Tá? Tudo isso parecia muito distante para mim, mas na verdade tem como fugir disso. Então desde já eu já falo para você se desprender disso.
tá? Não enxergar como algo distante. Você acreditando que dá pra acontecer, vai acontecer realmente. Como eu disse, sou uma pessoa normal, sou uma pessoa igual a você, eu simplesmente tomei atitudes diferentes e me fizeram ter resultados diferentes. Então, cara, tira isso da sua mente, não é distante. Não, cara, nada é impossível. Você tomar as atitudes certas, correr atrás dos seus objetivos e realmente colocar em prática ali o que você acha que é certo, você parar, analisar cada ponto, ver o que realmente você tem que fazer, cara, você vai chegar no seu objetivo uma hora ou outra. Tem muita gente que eu conheço que conseguiu ter resultado muito antes que eu, muito mais resultado que eu, em muito menos tempo. Por quê? Essas pessoas sabem de alguma coisa que eu não sei. E por que eu não sei? Porque eu não estudei o suficiente, porque eu não trabalhei o suficiente, porque eu não passei por problemas tão grandes quanto essa pessoa passou. Você entende? Então, isso é vivência. Quanto mais você vive e quanto mais você entende as coisas, mais resultado você consegue ter. Eu sempre digo, o seu conhecimento e o seu nível são proporcionais. Se você tem mais conhecimento, o seu nível vai ser mais alto. Se você tem um conhecimento menor, o seu nível vai ser menor. O conhecimento e o seu nível são diretamente proporcionais. E outra coisa que eu gosto de falar é que quanto mais problemas você vive, mais você tem resultado. Por que eu falo isso? Não é problema fútil, você realmente tem um problema fútil que não vai adiantar de nada na sua vida. Tô falando realmente de problemas que te fazem crescer. Então, por exemplo, você quer criar um canal no YouTube, você quer gravar vídeo, você quer começar uma empresa, só que você tem medo. Isso é um problema pra você. O medo é um problema. É quando você vai pra cima daquele problema, você supera esse medo, você se torna maior que ele. Ou seja, daqui pra frente, o problema de criar um canal no YouTube, o medo de gravar um vídeo, o medo de criar uma empresa, não é mais real pra você. Você já passou isso. Tá? Então, por isso que eu digo, quanto mais problema você resolve, maior você se torna, certo? Então, você, sei lá, você estava com medo de criar o canal, agora você está com medo de fazer um vídeo que você acha que vai ser polêmico, só que é uma coisa que você quer falar. Quando você passa disso, é mais fácil você fazer o outro, você se torna maior. Quando você está criando a sua empresa e você quer lucrar os primeiros 10 mil reais no mês, você lucra e no próximo mês fica mais fácil, porque você já passou essa barreira, você viu que não é algo tão grande, tá? Então, o que eu sempre gosto de falar é para você ir atrás de problema. Novamente, não ir atrás de problema fútil, coisa que não vai adiantar nada na sua vida. Eu tô falando problema que vai te fazer crescer. E, enfim, é basicamente isso. Eu sigo isso na minha vida, eu gosto muito. Sempre que eu vejo que tem um desafio que vai me ajudar a crescer, eu vou atrás para conseguir resolver e assim eu consigo me tornar cada vez maior. É claro, tem vezes que a gente sente um medo, né? Eu muitas vezes, muita coisa já deixei de enfrentar por ter medo, só que é bom que a gente enfrente, que a gente acostume tá atrás disso toda hora para conseguir crescer. E cara, é basicamente isso. Esse vídeo pode ter ficado um pouco complexo para você, porque eu gravei assim de última hora, tive essa ideia. É um dos primeiros vídeos que eu gravo falando assim pra tela, sem roteiro, sem nada, só realmente falando. Então, é isso, rapaziada. Se você curtiu, deixa o seu like aí. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se inscreve aqui no canal. E se você tem alguma coisa para comentar, algum insight que você teve ou alguma opinião que você acha contrária à minha, comenta aqui embaixo, fechou? E é isso. Tamo junto, rapaziada. Valeu!